Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos retornar para continuar a gravação dessa segunda aula que trata do regime jurídico administrativo. No outro dia eu não tive a oportunidade de terminar, mas já estou gravando agora a sequência da nossa aula. A gente parou no estudo do item 7, que tratou da indisponibilidade do interesse público, e agora a gente vai tratar do princípio da impessoalidade. Bom, esse princípio ele é bacana de ser estudado porque ele pode ser observado ou visualizado por meio de quatro perspectivas. São quatro as facetas do princípio da impessoalidade. Primeiramente, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello diz que esse princípio da impessoalidade veda que a administração atue com vistas a privilegiar ou prejudicar pessoas determinadas. A administração atua visando a alcançar o interesse público e não a privilegiar pessoas determinadas ou prejudicar alguém. Por isso é que a própria Constituição estabelece, por exemplo, um regime de precatórios nas execuções contra a fazenda pública. Por quê? Porque impede a fazenda pública de escolher, eu vou pagar essa dívida aqui, esse débito não, esse aqui sim. Não há esse tipo de escolha. A fazenda pública pagará de acordo com uma ordem cronológica nos termos do artigo 100 da Constituição. Também quando impõe, no artigo 37, inciso 2 e no inciso 21, a realização de concursos públicos e licitações para realizar, celebrar contratos, seja contratos funcionais com futuros agentes públicos, seja contratos administrativos para aquisição, alienação de bens, prestação de serviços, enfim. A administração pública não vai escolher quem ela quer beneficiar ou não, e sim aquele que lhe trouxer a proposta mais vantajosa ou aquele agente público que se classificar de maneira à frente dos outros no concurso. Essa faceta, então, da impessoalidade está interligada com o princípio da isonomia. Poderíamos dizer que ela consagra o princípio da isonomia ou da igualdade, é o que diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Em uma segunda vertente, agora de acordo com as lições de Eli Lopes Meireles, a administração pública, pela impessoalidade, deve voltar-se sempre para o interesse público e jamais para a consecução dos próprios interesses privados. Lembra daquela distinção entre interesse público primário e secundário? A administração pública sempre visa a consecução do interesse público primário. Ainda que atue no interesse público secundário, sempre esse interesse será um instrumento para a finalidade, que é o primário. Por isso, pode-se dizer que, deste modo, a impessoalidade se confunde com o próprio princípio da finalidade. É o que diz o professor Eli Lopes Meireles. Em um terceiro sentido, pode significar a impessoalidade que os atos praticados pelos agentes públicos são imputados ao órgão ou à entidade da administração pública, e não a eles próprios. É a chamada teoria da imputação volitiva. O professor Ricardo Alexandre tem uma explicação muito bacana a esse respeito. Ele fala o seguinte, olha, quando uma pessoa atira com a sua arma de fogo e mata alguém, você não vai falar que quem tem que ser responsabilizado é a mão ou o dedo da pessoa que apertou o gatilho, ou o cérebro que deu o comando. Quem é responsabilizado é a pessoa. Do mesmo modo, não é o agente público, que atua apenas como um braço, uma parte do corpo da pessoa, é a pessoa jurídica que será responsabilizada. Por isso mesmo, o STF tem entendimento já antigo, mas que foi renovado recentemente no final de 2019, está aí na tela o recurso extraordinário, no sentido de que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, declara que a ação por danos causados por um agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado que presta o serviço público, e não contra o próprio agente. Ele é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. O que se assegura, nos termos do artigo 36, parágrafo 6º, é o direito de regresso, que para a doutrina é uma imposição à fazenda pública, que deverá obrigatoriamente ajuizar a ação de regresso para tentar ressarcir os cofres públicos do ato ilícito praticado pelo agente público, desde que presente o dolo ou a culpa. Aí, no caso, nessa ação de regresso, tem que se comprovar o dolo ou culpa, a responsabilidade subjetiva, diferentemente da ação do terceiro prejudicado em face do Estado. É a famosa teoria da dupla garantia, uma garantia contra o prejudicado, o cidadão, e uma garantia em favor do próprio agente público, que a gente vai estudar com mais detalhes na aula de responsabilidade civil extracontratual do Estado. E, por fim, uma quarta perspectiva do princípio da impessoalidade. Traduz a ilicitude da conduta de associar atos públicos à imagem pessoal dos agentes estatais.
é o que diz o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Por isso aquela plaquinha que a gente vê de vez em quando aí no interior do país: esse hospital foi construído pelo prefeito Ribamar. Prefeito Ribamar, pode contar sempre com ele a população aqui do município tal. Isso é vedado pela Constituição. Não pode acarretar a responsabilização desse agente público, até por improbidade administrativa. Tá? A Lei 9784 de 99 diz lá no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3, que no processo administrativo no âmbito federal deve ser observado o critério de objetividade no atendimento do interesse público, vírgula, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Então não se pode ter esse tipo de associação dos atos públicos à figura pessoal do agente, princípio da impessoalidade. Muito bacana, então, 4 vertentes para você discorrer em uma prova sobre a impessoalidade. Tópico 9. O princípio da moralidade administrativa. Bom, olha o que diz a Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal, no seu inciso 4, lá do parágrafo único do artigo 2º. Nos processos administrativos será observado o critério de atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Então, alguns autores acabam trabalhando a boa-fé, a questão do decoro, outros falam em lealdade, honestidade, dentro da moralidade administrativa. E na aula de improbidade administrativa, a gente vai trabalhar diferenças e semelhanças, visões doutrinárias sobre a respeito da improbidade e da imoralidade, para saber se tem diferença ou não. Deixa para a aula respectiva. Por enquanto, o que você deve saber, então, é que o agente público deve atuar seguindo esses padrões de probidade, decoro e boa-fé. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara. A doutrina administrativa é tranquila, e até questões de prova eu já vi uma questão nesse sentido, no sentido de que não se trata da moral comum. Então não é aquela moral comum do dia a dia, do cotidiano. Se trata de uma moral jurídica. É o que diz o professor Elie Lopes Meirelles, emprestando de Maurice Arriou, lá da França, de que se trata de uma moral jurídica, entendida como o conjunto, está negritado aí na tela, conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da administração. Então é uma moralidade administrativa, significa moralidade no seio da atuação, no âmbito da função administrativa, na atividade administrativa, no seio da administração pública. E a de Pietro destaca: sempre que em matéria administrativa se verificar que o comportamento da administração ou do administrado que se relaciona com ela juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende moral, bons costumes, regras de boa administração, princípios da justiça, equidade, honestidade, estará havendo ofensa ao princípio da moralidade. Isso significa que um ato administrativo poderá ser declarado inválido não por ofensa à legalidade. Ele poderá estar em consonância com a lei formal, mas por violação a essa boa administração, a moralidade administrativa, que está relacionada à boa-fé. O Elie Lopes Meirelles ele faz um estudo comparando a boa-fé objetiva lá do processo civil, do direito civil, com a boa-fé no âmbito administrativo. É bem bacana. Ele fala, não lembro se ele fala em nota de rodapé, uma nota grande, ou é no livro mesmo, mas ele faz essa associação, é interessante. Bom, o que mais que é importante saber a respeito da moralidade administrativa? Bom, temos a vedação ao nepotismo, que está associada não apenas à moralidade, mas também à própria impessoalidade, que a gente já acabou de estudar. É interessante você saber o teor da súmula vinculante 13 e um entendimento específico. Os detalhes da vedação ao nepotismo a gente estuda na aula de agentes públicos. Veja que, como aconteceu na aula 1, nessa aula 2, alguns assuntos a gente só vai tocar superficialmente. Vamos aprofundá-lo a tempo e modo neste curso de Direito Administrativo. Então, súmula vinculante 13. A nomeação de cônjuge, companheiro também, ou parente, em linha reta, colateral, por afinidade até o 3º grau, então pega tio, pega sobrinho, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa investido em cargo de DCA, direção, chefia e assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, ou confiança, ou ainda função gratificada, são os cargos em comissão e função de confiança, na administração pública direta, indireta, em qualquer dos poderes, em todos os entes políticos. Isso é vedado também
com a inclusão do ajuste mediante designações recíprocas, o que viola a Constituição. Então, vamos supor que o cidadão é senador, e aí ele vai nomear alguém para um cargo lá de direção, chefia e assessoramento, quer nomear a esposa. Obviamente o nepotismo vai estar descarado. Então o que ele faz? Ele combina com um colega deputado federal, o deputado nomeia a esposa do senador para um cargo em comissão lá na Câmara dos Deputados, e o senador nomeia a esposa do deputado. Para dificultar ainda mais, eles vão fazendo uma troca-troca, né, com mais envolvidos, aí fica mais difícil de descobrir. Mas essas designações recíprocas também violam a Constituição. Agora, o que tem de mais recente a respeito da súmula é que o Supremo vem entendendo já há algum tempo que deve ser afastado da aplicação da súmula vinculante 13 a cargos de natureza política. Então, cargos políticos, a princípio, permitem a nomeação de parentes, de amigos. Isso porque o cargo político pressupõe, na verdade, todos esses cargos pressupõem a relação de confiança, mesmo cargos em comissão e funções de confiança, como o Supremo tem destacado em alguns julgados, e a gente vai ver nas aulas de agentes públicos. Mas os cargos de natureza política, eles têm circunstâncias diversas. E, pessoal, sinceramente, aqui é a opinião pessoal, tirando o nosso estudo para concurso, é muito normal, eu diria, que você sendo, sei lá, eu sou o governador, eu preciso colocar nos cargos, nas funções políticas-chave do governo, pessoas que eu possa chegar para elas e falar, ó, eu quero isso amanhã feito. Não interessa como, eu quero isso. Então, pessoas que eu tenho absoluta confiança, que eu tenho um contato próximo, que eu conheço, inclusive, pessoas que eu sei que dão conta do recado e que são, sei lá, honestas. Agora, não posso nomear então meu parente, vou nomear uma pessoa que eu nem conheço para um cargo de importância vital, sendo que eu, como, por exemplo, governador, não tenho como resolver tudo. Tudo é delegado, né, praticamente. Então, eu acho muito razoável esse entendimento de excluir a vedação ao nepotismo dos cargos de natureza política. Mas o ministro Barroso tem, como sempre, né, com a sua argúcia, tem uma tese que é muito bacana e o Supremo vem seguindo. Ele diz, beleza, cargos de natureza política, sobre eles não incide a vedação ao nepotismo, mas ressalvam-se situações de inequívoca falta de razoabilidade. 1. Por manifesta ausência de qualificação técnica. 2. Por inidoneidade moral. Então, eu vou nomear para ser o secretário de educação do meu governo um analfabeto, porque ele é meu irmão. Cara, inequívoca falta de razoabilidade. Não pode um analfabeto ser o secretário da educação. Então, dá para perceber que nesse caso é evidente que há um desvio de finalidade, que há um desvio de impessoalidade, inclusive, de nomear alguém para beneficiá-lo, porque é meu irmão, e não porque ele vai dar conta do cargo, do recado, e vai atender o interesse público. E a segunda hipótese também que revela a inequívoca falta de razoabilidade é a inidoneidade moral. Eu vou nomear um estuprador condenado por diversos outros crimes hediondos para ser a pessoa que vai ficar à frente da Secretaria de Direitos Humanos. Não tem como. Tá? Então, ao menos abstratamente, o Supremo já decidiu, eu cito julgados aí na tela, que não configura nepotismo a nomeação do irmão do governador para ser secretário de Estado e também a nomeação da esposa do vice-prefeito para ser secretária municipal. Olha como isso foi cobrado. Questão recente, 2019, Banca CESP. Constitui violação aos princípios constitucionais da administração pública a nomeação do cônjuge do prefeito para secretário estadual, mesmo que o nomeado possua inegável qualificação técnico-profissional e idoneidade moral. Errado. E o examinador foi muito feliz, embora tenha facilitado a questão, né? Mas foi muito feliz em deixar claro que o nomeado, embora seja o cônjuge do prefeito, tem qualificação técnica e idoneidade moral, ou seja, não se enquadram nas ressalvas que o Supremo diz. Agora, é claro que existem casos recentes aí do ministro Alexandre de Moraes, tratou lá do diretor da Polícia Federal. Aí eu não vou entrar nesse mérito porque é uma questão muito política. E eu creio que a decisão acabou sendo contaminada por esse viés político. Então vamos deixar isso de lado, que não interessa para o nosso concurso. O que interessa para o concurso é esse entendimento que eu coloco aí na tela para vocês. Cito esses 3 julgados e cito questão que comprova como isso é cobrado em prova. Tópico 10. Princípio da publicidade. Esse aqui é o que tem maiores aplicações práticas, inclusive para fins de questões. Significa, a princípio, que... não significa, mas olha, a decorrência dele é muito lógica, pessoal. É bom a gente aprender a raciocinar ao invés de só decorar as questões.
como a gente investiu um bom tempo aqui dizendo que a administração não atua em prol de seus interesses próprios, mas sim em busca e com a tutela de alcançar, com o objetivo de alcançar e de tutelar direitos da comunidade, direitos individuais das pessoas enquanto membros da sociedade, então ela obviamente tem o dever de divulgar os seus atos praticados, porque ela não está defendendo direito próprio, interesse próprio, está defendendo interesse da coletividade. Então a coletividade tem que ter acesso amplo aos atos que a administração pública pratica em prol da consecução desses interesses da coletividade. Se ela estivesse praticando atos em prol de seus próprios interesses, a administração pública, aí ela não teria uma justificativa, pelo menos nesse primeiro sentido, para que ela divulgasse os atos. Os atos são dela, interesse dela, então não tem que divulgar. Mas como a administração pública age em prol do interesse da coletividade, a coletividade tem que saber o que a administração pública está fazendo. Ressalvadas as hipóteses de sigilo legal com autorização constitucional. O que diz a Lei 9784, no inciso 5 do artigo 2º, parágrafo único? Nos processos administrativos federais deve ser observado o critério de divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Então, a Lei 9784 ela não diz exatamente quando haverá o sigilo e quando não haverá. Ela simplesmente repete o que diz a Constituição, né? Na verdade, ela remete à Constituição. Olha, a Constituição prevê o sigilo, nessas hipóteses haverá sigilo. E o que a Constituição diz, então? Lá no artigo 5º, inciso 33, diz: todos têm direito a receber de órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 1. Imprescindível à segurança da sociedade. 2. Imprescindível à segurança do Estado. Então, são as duas hipóteses em que se permite o sigilo. Veja que a Constituição, embora diga quais são essas hipóteses, trata-se, na verdade, de conceitos jurídicos indeterminados, né? Segurança da sociedade e segurança do Estado. Tá, mas o que é isso? É a lei que vai concretizar. A lei vai concretizar. E aí a gente vai trabalhar algumas leis aqui, na verdade pelo menos uma, que vai concretizar essa situação. Mas cada lei específica vai poder entender o que é imprescindível à segurança da sociedade, o que é imprescindível à segurança do Estado. Lembrando que o mesmo artigo 5º, no inciso 60, né? É isso? Isso mesmo, 60, diz: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais, aqui estamos falando de atos processuais, quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem. Então é um pouco diferente quando se trata de ato processual a um dispositivo específico. Cuidado com isso aí, porque questão de prova pode querer misturar as hipóteses. Bom, outra questão importante acerca da publicidade é que ela poderá se dar, que é a regra, pela publicação do ato, e aí a lei vai dizer como que ele vai ser publicado, é na imprensa oficial, é em jornal de grande circulação, é no sítio, né, no site da internet. Teve uma medida provisória do ano de 2019, recente, que alterou várias leis que envolviam contratos administrativos, licitações, no sentido de que a publicidade se daria por publicação no site, no lugar da publicação em jornal de grande circulação, porque hoje em dia nem tem jornal praticamente mais, né? É tudo jornal eletrônico. Então, foi muito bem recebida essa medida provisória, mas a sua vigência está encerrada e ela não foi convertida em lei. Então, é até bom atualizar o material de quem tinha colocado o disposto na medida provisória de 2019, agora eu não lembro o número de cabeça, e é bom atualizar para que retorne o texto originário que falava jornal de grande circulação em várias leis que tratam de contratos e licitações. Mas não só a publicação do ato, em alguns casos a simples comunicação ao destinatário já se mostra suficiente. Segundo a doutrina, os atos que não geram efeitos externos não precisam ser publicados. Basta a mera ciência ou comunicação aos destinatários. Exemplo, portaria de um órgão público editada pela autoridade competente que cria um grupo de trabalho lá no órgão. Preciso publicar? Não, basta a ciência aos interessados que vão compor o grupo de trabalho. Agora, atos que geram efeitos externos à administração exigem a publicação. Ou, ainda que não gerem efeitos externos, mas se houver imposição legal, tem que haver publicação. Exemplo, um edital de abertura de concurso público ou um instrumento convocatório para o procedimento certame licitatório. Tem que haver publicação, porque os efeitos são externos, além de haver imposição legal, mas um ou outro. Bom,
Outra questão interessante que o professor Ricardo Alexandre traz na sua obra. A publicação pelos meios oficiais gera presunção absoluta da ciência. Então, publicou no meio oficial, por exemplo, no Diário Oficial, acabou. Presume-se absolutamente que as pessoas têm ciência da prática dos atos administrativos. Agora, o STJ relativiza essa presunção em um caso bacana, um caso específico. A comunicação da nomeação do candidato aprovado em concurso ou a comunicação da sua convocação para etapas subsequentes do certame. O STJ não se contenta com a simples publicação no Diário Oficial. Por quê? Porque os concursos têm um prazo mais longo de vigência, de duração. Às vezes, 2 anos, prorrogados por mais 2 anos, estão 4 anos. É razoável que o candidato que está esperando a convocação para a próxima etapa ou a comunicação da sua aprovação, é razoável que ele fique todo dia olhando o Diário Oficial, todo dia olhando? Não é razoável. Então, é importante, nesse caso, que a comunicação seja pessoal. A administração vai ter que comunicar pessoalmente o candidato. Lá em 2008, por exemplo, eu lembro que eu fui nomeado no meu primeiro concurso, técnico judiciário do TJ, a comunicação era como? Telegrama. Chegou telegramazinho lá em casa. Muito, muito bacana. Agora, já em 2016, 2017 e outros concursos, como que se dava a comunicação? Por e-mail. E também o servidor ligava por ligação telefônica e aí, doutor não, candidato, fulano, recebeu aí o e-mail, tudo certinho, tá sabendo da posse, vai ser semana que vem não, daqui a um mês, então tá certo. Então tem que ter comunicação pessoal, tá? Eu cito um julgado aí na tela para você colocar no seu material. O que mais? Ainda a respeito da publicidade, a doutrina entende que a publicidade não é requisito de validade do ato administrativo, mas apenas um requisito de eficácia. Então, os atos já são existentes e válidos desde a sua edição conforme a lei. A validade diz respeito à conformidade ao ato normativo que lhe é superior, que é a lei. Também por isso, atos inválidos, que são desconformes à lei, não se convalidam com a publicação, porque a publicação nada opera no âmbito daquele segundo degrau da escala pontiana, que é a validade, muito menos no primeiro, que é a existência. Alguns falam em pertinência, mas enfim, ou pertença, incide efeitos, opera efeitos no terceiro degrau, que é o da eficácia. E lembrando que a lei de improbidade administrativa diz que o agente que negar publicidade a atos oficiais poderá responder nos termos do artigo 11, especificamente no inciso 4. Outra questão envolvendo a publicidade. O STF tem entendimento de que é legítima a publicação, inclusive na internet, dos nomes dos servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. Então, entra lá no portal Transparência e vai ver quanto que o servidor público está recebendo. E aí talvez vai ter uma invejinha ou vai te inspirar a querer estudar para alcançar esse sonho, né? Que é, na verdade, mais importante. Então, pode publicar o nome e o valor dos vencimentos do servidor. Agora, os servidores questionaram isso, chegaram até o Supremo questionando por quê? Porque isso, de certo modo, acaba mitigando ou reduzindo a proteção pessoal do servidor. Se tiver algum meliante, alguém desejando mal, vai ver lá o nome do cara, quanto ele ganha e vai poder tentar armar algum tipo de golpe, algum tipo de ato ilícito, até criminoso, em desfavor do servidor. Só que o Supremo sempre teve o entendimento, né, nos últimos 10 anos, no sentido de que, olha, quanto à segurança física ou corporal dos servidores, até mesmo da família, claro que resultará um tanto quanto fragilizada com a divulgação dos dados em debate. Mas, primeiro, é um tipo de risco pessoal e familiar que o servidor sabe que vai se submeter quando presta concurso. E, segundo, que se atenua com a proibição de se revelar o endereço, o CPF e o número da identidade. Então, se houver a disponibilização desses dados, haverá sim uma violação a direitos do servidor. Mas o nome e os vencimentos, isso pode publicar por conta da publicidade. Há um interesse público em saber quanto que os agentes que atuam em nome do Estado estão recebendo. Até para fins de fiscalização de alguma inconstitucionalidade. Outra questão importante. A gente viu o artigo 5º, inciso 33 da Constituição. A lei que regulamenta esse dispositivo e também que regulamenta o artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2, que fala da participação das pessoas na administração pública, é a Lei 12.527 de 2011, a Lei de Acesso à Informação.
Não é uma lei assim tão importante, mas eu recomendaria uma passada de olhos nessa lei. Até porque um ou outro dispositivo pode cair em provas objetivas naquele tipo de pergunta que quer saber prazo, quer saber um pouco ali da letra da lei. Anote aí que essa lei se aplica aos órgãos públicos da administração direta de todos os poderes e também da Corte de Contas, do Ministério Público, também às autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, qualquer entidade, ainda que controlada pelo Estado, ainda que indiretamente, vale para a União, Estados, DF, municípios e inclusive para entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos, inclusive mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênio, ou seja, aquelas entidades do terceiro setor também são alcançadas por essa lei. Eu não vou tratar dos principais dispositivos, mas apenas para fins exemplificativos, e os que eu acho que talvez possam ser cobrados em prova, o artigo 10 diz que qualquer interessado pode apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades públicas, por qualquer meio, mas o pedido deve conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida, o que é óbvio. Qual a informação que ele quer? Tem que dizer, né? Senão como é que o órgão público, a entidade, vai disponibilizar? Segundo, tem que se identificar. O nosso ordenamento jurídico constitucional não convive com anonimato. Não convive. E o parágrafo 3º diz que são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informação. Então, para fins da Lei de Acesso à Informação, não se pode exigir o motivo de estar pedindo informação, é de acesso, é de interesse público, são informações de caráter geral, tem que disponibilizar e pronto, não tem conversa. O artigo 24 diz que essa informação pode, em razão da sua imprescindibilidade à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da Constituição, pode ser classificada em ultrasecreta, secreta ou reservada. Isso, quando eu fazia concursos lá, 2008, 2009, caía mais... não nessa época, na época da vigência da lei de acesso à informação, mas enfim, há alguns anos isso caía mais. Hoje em dia é mais difícil cair uma questão sobre isso, mas né, vai que cai, é bom você anotar. Nos termos do artigo 24, parágrafo 1º, esses prazos são os seguintes. Para informações ultrasecretas, há uma mitigação à publicidade pelo prazo de 25 anos, de até 25 anos. Nas informações reputadas secretas, 15 anos. E para as reservadas, elas podem ficar fora da publicidade por 5 anos. O artigo 24, parágrafo 2º, diz que quando a informação puder colocar em risco a segurança do presidente, do vice-presidente da República e dos seus cônjuges e filhos, essas informações serão reservadas e ficarão em sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Então veja que as informações reservadas ficam até o máximo de 5 anos, né? Mas no caso dessas informações do presidente, embora sejam reservadas, isso pode ficar apenas durante o mandato em exercício ou até se prorrogar, por exemplo, por 8 anos. Também o artigo 24, parágrafo 5º, diz que para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deve-se observar o interesse público da informação e utilizar o critério menos restritivo possível, considerados 1. A gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado, e 2. O prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina o seu termo final, como, por exemplo, nesse caso aí do presidente da República. Ainda sobre a publicidade, existem 2 remédios constitucionais que alcançam o acesso à informação. O primeiro é um remédio constitucional de cunho jurisdicional, uma verdadeira ação constitucional, que é o habeas data, previsto lá no artigo 5º, inciso 72, regulamentado pela Lei 9.507 de 97, que a gente estuda nas aulas de Direito Constitucional. E o outro é o direito de petição e de obter certidões e repartições públicas, que está no artigo 5º, inciso 34, que também é um remédio constitucional, mas não tem natureza jurisdicional e sim administrativa, a gente também estuda lá no Direito Constitucional. Apenas para você não se confundir, eu coloco aqui a Lei 9.051 de 95, que trata desse direito de obter certidões e repartições públicas, e ela diz que uma vez realizado o pedido, a certidão deve ser expedida no prazo improrrogável de 15 dias, contado do registro do pedido, e nesses requerimentos deve o interessado fazer constar esclarecimentos relativos aos fins e razões do pedido. Então veja, para fins da Lei de Acesso à Informação, aquelas informações de interesse geral, coletivo, não precisa dizer os motivos. É vedada a indicação, a exigência dos motivos determinantes do pedido. Para fins da certidão e repartição pública,
que tem o interesse individual, pessoal, a lei exige os esclarecimentos quanto aos fins e às razões do pedido. Bom, princípio da eficiência. Esse princípio, até a doutrina não tem muito o que falar sobre ele, a não ser questões teóricas. O que é importante você saber? Que ele foi incluído no rol do artigo 37 caput pela Emenda Constitucional 19 de 98. Ele não estava expressamente no texto originário da Constituição. É reputado o princípio mais moderno da função administrativa, segundo Eli Lopes Meireles, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e dos seus membros. O professor Carvalho Filho, ele diz que o núcleo desse princípio está na produtividade e na economicidade, ou seja, reduzir os desperdícios de dinheiro público e prestar serviços com perfeição, presteza, rendimento funcional. Esse princípio tem tudo a ver com aquilo que a gente estudou na aula 1 a respeito da administração pública gerencial, que busca superar o modelo anterior, que é o de administração pública burocrática. E, nesse sentido, eu peço que você dê uma passada de olhos na Lei 13726 de 2018, que é a Lei da Desburocratização. Não é uma lei tão importante assim para fins de concurso, mas como é uma lei relativamente recente, é bom dar uma olhadinha para ver se alguma coisa ali não pode cair na prova. Tópico 12. Princípio do controle ou da tutela. Esse princípio não pode ser confundido com o próximo que a gente vai ver, que é o da autotutela. Pelo controle ou tutela, autoriza-se que a administração pública direta exerça uma supervisão em face das entidades da administração pública indireta nos limites da lei, com o objetivo de garantir a observância das finalidades institucionais. Por isso, se chama de controle finalístico, porque é um controle das finalidades institucionais nos limites da lei. Não se trata de modo algum de subordinação ou de hierarquia. Não deriva do poder hierárquico, não há hierarquia entre os órgãos, entre as entidades da administração indireta e as pessoas da administração direta. Não há hierarquia. O que há é um controle meramente finalístico, nos termos do Decreto 200 de 1967, uma supervisão ministerial. Uma supervisão para ver se a pessoa jurídica criada por lei para compor a administração indireta, para a prestação de determinado serviço específico, para saber se ela está cumprindo essa finalidade. E a autotutela é aquele controle que a administração exerce sobre ela mesma, sobre a própria pessoa, né? Então a de Pietro fala: enquanto pela tutela a administração exerce controle sobre outra pessoa jurídica por ela mesma instituída, pela autotutela o controle se exerce sobre os próprios atos, com possibilidade de anular ou convalidar atos ilegais e de revogar os inconvenientes e inoportunos sem prejuízo de provocação do Poder Judiciário. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então veja que são duas situações distintas que a gente vai estudar também em aula específica. A anulação, que se dá em face de atos ilegais e produz efeitos retroativos, em regra, e a revogação, que não é de um ato ilegal, mas sim de um ato inconveniente, inoportuno, ou seja, que atendia ao interesse público, mas agora não atende mais. Por isso, os efeitos da revogação são dali para frente, prospectivos, não alcançando o que já foi praticado. É importante anotar, pelo menos nessa introdução a esse assunto, a súmula 473 do Supremo, que diz: a administração pode anular seus atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Cuidado! Embora a súmula diga pode, a administração pode, a doutrina interpreta esse pode no sentido de competência, ou seja, tem o poder, tem a competência para anular seus próprios atos. Não é pode no sentido de discricionariedade. Pode anular? Não é pode, ela deve anular. A doutrina majoritária diz que se um ato é ilegal, ele deve ser anulado, porque um ato ilegal, a princípio, contraria pelo menos o princípio da legalidade, né? Um dos princípios da administração pública, e pode contrariar até outros princípios. É claro que há casos em que não haverá a anulação do ato ilegal. Por exemplo, quando houver um determinado decurso de tempo que irá consolidar uma situação,
ou quando essa declaração de invalidade puder resultar prejuízos maiores do que a manutenção do ato ilegal. Mas é uma questão mais aprofundada que a gente vai ver a tempo e modo. Bom, essa atuação pode ser feita de ofício, diferentemente do controle do judiciário jurisdicional, que exige provocação em razão da inércia da jurisdição. A jurisdição tem duas características muito impactantes: a inércia e a definitividade. E a análise da boa-fé é essencial, tanto que a própria Lei 9784, no artigo 54, que é extremamente cobrada em provas, diz, sempre com esse foco na boa-fé, que o direito da administração é de anular atos administrativos de que decorrem efeitos favoráveis para o administrado, para o destinatário, decai em 5 anos. Então, decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então, se houver boa-fé e os efeitos são favoráveis, o prazo decadencial é de 5 anos. Se houver má-fé, não incide esse prazo de 5 anos, ou ainda que haja boa-fé, o Supremo tem o entendimento de que se o ato for contrário à própria Constituição, um ato evidentemente inconstitucional, aí ele não se convalida pelo decurso de tempo. Tem julgado Supremo que analisou casos em que já havia se passado 15 anos, havia boa-fé, mas mesmo assim a situação não se convalidou por conta de uma ofensa ao princípio da supremacia da Constituição. Mas isso a gente vai tratar também com vagar na aula específica. Contraditório e ampla defesa são os penúltimos aí que a gente vai analisar. Depois tem só mais um, salvo engano. O artigo 5º, inciso 55 da Constituição, diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo, então também no processo administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados contraditório e ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes. Em vários dispositivos, a Constituição trata da ampla defesa. Por exemplo, no artigo 41, parágrafo 1º, quando fala que para adquirir a estabilidade, o servidor público tem que estar em efetivo exercício por 3 anos, para que ele perca o cargo em razão de sentença judicial transitada em julgado ou mediante um processo administrativo, tem que se assegurar ampla defesa. Também, quando trata de penalidades a membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, algumas vezes pelo próprio tribunal, outras vezes pelo CNJ, ou no caso do Ministério Público pelo CNMP, tem que se assegurar ampla defesa. É uma decorrência de um sobreprincípio do Estado de Direito, de um princípio maior. O professor e ministro do Supremo Gilmar Mendes, em alguns julgados, ele gosta de falar o seguinte: a ampla defesa e o contraditório consagram, primeiro, o direito de informação, lá do alemão Recht auf Information. 2. O direito de manifestação, Recht auf Äußerung. E o direito de a parte ver seus argumentos considerados, Recht auf Berücksichtigung. Então, são 3 decorrências da ampla defesa e do contraditório. Primeiro, eu tenho que saber o que está acontecendo. Tenho que saber o que está acontecendo para eu poder me defender. Segundo, não basta eu saber o que está acontecendo se eu não puder me manifestar. Então, eu tenho que ter o direito de manifestação. E terceiro, e mais moderno, e mais importante, que muitas vezes é deixado de lado, o direito de a parte ver seus argumentos considerados. Não basta ela se manifestar se ninguém considera o que ela fala. Então, ela tem o direito de ver seus argumentos considerados, inclusive em decisões, né? Sobretudo nas decisões da autoridade administrativa e também no âmbito do processo judicial, como fala o novo CPC, novo e vigente CPC, né? A Lei 9784, lá no inciso 10 do artigo 2º, parágrafo único, vai dizer que nos processos administrativos deve-se respeitar a garantia dos direitos à comunicação, olha aí um desdobramento da ampla defesa do contraditório, apresentação de alegações finais, produção de provas, interposição de recursos. Tudo isso, evidentemente, extraído desses princípios. Bom, o STJ tem, até hoje não foi formalmente cancelada, a súmula 343, que diz: é obrigatória a presença do advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. Mas essa súmula está superada pelo entendimento do Supremo, inclusive sedimentado em súmula vinculante, a súmula vinculante 5, que diz: a falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a Constituição. Então, no PAD, não precisa de advogado, salvo quando a lei impuser. Então, o servidor público está sendo investigado lá no PAD, é revel. Não foi encontrada citação por edital. Tem que nomear um defensor para o cara. Agora, se ele não quiser, se
Se ele pode exercer o seu direito de defesa e não quer que seja feito por um advogado, não precisa. A única exceção, no âmbito administrativo, é no cunho do processo administrativo disciplinar que trata da execução penal. Quando é falta grave, questão lá de execução penal, por envolver, de certo modo, o direito à liberdade, aí sim exige-se a presença de defesa técnica por advogado. Não obstante, se trate de cunho administrativo e não mais jurisdicional. Tem também a súmula vinculante 3 que diz: nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se contraditória e ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação do ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, em regra, existe contraditória e ampla defesa nos atos, nas análises do TCU, mas isso não será exigido quando apreciar a legalidade da concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Por quê? A doutrina explica, isso até foi pergunta minha de prova oral lá no Ministério Público de Goiás, a doutrina explica que trata-se de um ato administrativo complexo, esse de concessão da aposentadoria, por exemplo, e o Supremo, em vários julgados, inclusive em julgado recentíssimo, destacou novamente que realmente se trata de ato administrativo complexo. Por isso, ele só se torna perfeito e acabado uma vez conjugadas duas vontades de órgãos diferentes que estão na mesma hierarquia, não há uma vontade acessória e uma principal, as duas são principais. Então, o primeiro ato de concessão da aposentadoria pelo órgão naquele em que você está se aposentando, esse primeiro ato já permite que você já produza efeitos jurídicos, né? Você já deixa de trabalhar. Mas o ato ainda não está perfeito e acabado. Depende da segunda manifestação de vontade, que é do Tribunal de Contas. Enquanto não houver essa manifestação de vontade, o ato não está perfeito e acabado. Então, como não há um ato concluído, a perfeição é no sentido de conclusão, né, de preenchimento das etapas de existência, de formação do ato. Então, enquanto não há essa conclusão, não há que se falar em ampla defesa e contraditório. O Supremo também, um dos ministros, acho que foi o Marco Aurélio, também trouxe um argumento adicional, muito interessante. Se trata de relação eu não lembro o termo, mas era algo como se fosse intra-administração, intra-administrativa, intra-órgãos. Assim, é um ato em que o TCU analisa o ato do órgão que concedeu a aposentadoria. Não envolve, só reflexamente, né? Mas diretamente não envolve o particular. Por isso não lhe deve ser concedida a ampla defesa e o contraditório. Só que o Supremo tinha o entendimento de que, uma vez ultrapassado o prazo de 5 anos e não analisado ainda pelo Tribunal de Contas o ato inicial de concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, deveria sim ser comunicado o servidor para que ele pudesse exercer o contraditório e ampla defesa, já que não seria razoável que ele ficasse eternamente aguardando. Será que a minha aposentadoria vai sair, né? Vai ser confirmado ou não? Então, mais de 5 anos era algo irrazoável e exigia-se, então, a comunicação ao servidor. Mas esse entendimento agora está superado, porque no informativo 967, RE 636553, de fevereiro de 2020, o Supremo declarou o seguinte: em atenção à segurança jurídica e à confiança legítima, que é, inclusive, a vertente subjetiva da própria segurança jurídica, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para julgar a legalidade do ato da concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, a contar da chegada do processo à Corte. Uma vez ultrapassado esse prazo, há uma decadência do direito do Tribunal de Contas de reconhecer ilegalidade nesse ato. Então, o ato passa a ser perfeito e acabado a partir do momento em que ultrapassado o prazo de 5 anos. E aí, novamente, destacou o ato complexo e tudo mais. Beleza? Aplica-se por analogia o prazo quinquenal do Decreto 20.910, de 1932. E, por fim, interessante que esse entendimento já era defendido há muito tempo pelo José dos Santos Carvalho Filho. Defendia há muito tempo esse entendimento, até que o Supremo finalmente o adotou. E, por fim, o princípio da presunção de legitimidade e veracidade. A gente estuda isso como característica dos atos administrativos, na aula de atos administrativos, mas alguns doutrinadores os tratam como princípios, inclusive, decorrentes da legalidade e da supremacia do interesse público. E aí são dois aspectos que você não pode confundir. Primeiro, a presunção de veracidade, de verdade, diz respeito a fatos. Então, os fatos
praticados que embasaram a edição do ato administrativo presumem-se verdadeiros. A consequência disso é qual? Inversão do ônus da prova, dos fatos alegados no ato administrativo. O particular pode desconstruir essa presunção? Sim, é presunção relativa, iuris tantum. Mas ele deve, então, ter o ônus de desconstruir essa presunção. A princípio, presume-se a veracidade dos fatos, enquanto a presunção de legitimidade diz respeito a direito, uma presunção de que a administração pública atua com observância das normas legais. Por isso, as decisões administrativas são de execução imediata, diz a de Pietro. Já que se presume que está em consonância com a lei, é de execução imediata, salvo se a lei disser que não. Essa também é uma presunção relativa que admite prova em contrário. Bom, meus amigos, com isso a gente termina essa aula 2. Eu deixei de falar de alguns princípios, como a razoabilidade, a proporcionalidade e a segurança jurídica, mas há um motivo para isso. Primeiro, porque quando são cobrados em prova de direito constitucional, geralmente. Então a gente estuda isso nas aulas de direito constitucional, que eu pretendo gravar mais para frente e disponibilizar aqui no nosso canal. Segundo, porque especificamente em relação à segurança jurídica, quando ele é cobrado em provas de direito administrativo, e ele cai bastante, ele é cobrado em relação a um caso concreto, a sua aplicação prática, e não questões teóricas, doutrinárias. Então, vão cobrar a segurança jurídica quando? Quando tratar da possibilidade de anulação de atos ilegais, quando tratar da possibilidade de prescrição, de pretensão de ressarcimento do erário público, ou de punição de agentes públicos, enfim, quando se tratar de prescrição, de decadência. Esses temas serão tratados em vários momentos das nossas aulas. Quando a gente tratar de contratos administrativos, responsabilidade civil extracontratual do Estado, então a gente vai falar muito de segurança jurídica do jeito que pode cair em prova. Agora, abstratamente, aí fica mais para o direito constitucional. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Lembrando que os slides ficam disponibilizados em um link que vai ficar aqui na legenda do vídeo do YouTube. Um abraço.